Um homem pegando goiaba da árvore não é uma história, mas um homem pegando goiaba da árvore do vizinho é uma história. Por quê? Isso é o que a gente vai discutir nesse vídeo. O ingrediente secreto que transforma palavras em narrativas incríveis. Eu sou o Carlos Canudo e nesse vídeo vamos falar sobre conflito. Nós vamos explorar o conceito de conflito numa história, como usar conflitos para dar vida à sua narrativa, além de criar tensão e manter os seus leitores vidrados do começo ao fim. Vamos também explorar diferentes tipos de conflito e como criá-los de forma prática. Esse é um tema simples, mas que se for feito da forma errada, estraga até mesmo a melhor das ideias. Prepare-se para transformar suas histórias chatas em obras fascinantes, então sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Nada se move em uma história exceto através do conflito. E não sou eu falando, é Robert McKee, um dos mestres do storytelling. O McKee também diz que o conflito é a alma da história, mas eu prefiro uma analogia diferente. O conflito, ao meu ver, é o motor da história, porque é ele que faz a trama andar. No nosso exemplo das goiabas, o personagem A quer comer goiabas e o personagem B não quer ninguém pegando as goiabas no seu terreno, porque ele quer todas as goiabas para si. Esses dois desejos são conflitantes. Não dá para ter as duas coisas. No final, um personagem vai ganhar e o outro vai perder. E por isso nós temos uma história. Mas vamos exercitar algumas possibilidades. Imagine que o personagem A não gosta de goiabas. Nesse caso não há conflito, logo não há história. Agora imagine que o personagem A gosta de goiabas e vai pegá-las no terreno do vizinho, mas o vizinho, o personagem B, não liga que outras pessoas peguem suas goiabas. Também não temos conflito aqui e novamente não há história. Por último, imagine que o personagem B não gosta que peguem suas goiabas, mas o personagem A, apesar de amar goiabas, respeita o vizinho e decide comprar as goiabas no mercadinho da esquina. Nesse caso também não há história. Nesses três casos não há história porque os desejos dos personagens não entram em conflito. Eu poderia substituir tudo isso por uma coisinha chamada logline, que vocês já devem conhecer do vídeo dos 9 elementos básicos de uma história. A logline basicamente é alguém quer alguma coisa, mas algo a impede. Isso é conflito. Em Star Wars, Luke quer libertar a galáxia, mas o Império o impede. Em Senhor dos Anéis, Frodo precisa destruir o anel, mas Sauron o impede. Em Harry Potter, Harry quer se formar em Hogwarts, mas Voldemort o impede. São esses conflitos que movem a trama. Então, se você quer criar uma história, você precisa de um conflito. Esses que eu citei, no entanto, são apenas os conflitos principais de uma trama. O que nos leva ao seguinte ponto. Numa história, nós temos diversos conflitos dentro do conflito principal. Vamos usar Senhor dos Anéis como exemplo. A trilogia original tem quase 500 mil de palavras. Seria difícil que esse mundaréu de palavras descrevesse apenas o conflito entre Frodo e Sauron. Por isso, dentro da jornada, há diversos arcos de conflitos menores. Elementos dentro daquele universo que tentam impedir Frodo de levar o anel até a Montanha da Perdição. Exemplos: 1. Os Nazgûl, 2. A nevasca na montanha, 3. Os orcs, 4. o Balrog, 5. Boromir, 6. Gollum, 7. Laracna e mais um monte de outras coisas. Além desses conflitos que são externos, nós também acompanhamos o conflito interno de Frodo contra a influência do anel sobre si. Mas a gente vai falar sobre os tipos de conflito daqui a pouco, porque antes eu preciso explicar o que faz um conflito ser bom ou ruim. Daria para fazer um vídeo só sobre esse ponto, então eu vou resumir bastante. Na verdade, se eu tivesse que resumir em uma palavra, ela seria consequência.
O nosso exemplo das goiabas é muito bom para explicar o conceito de conflito, mas seria péssimo se fôssemos escrever uma história sobre ele. Isso porque o nosso cérebro entende que não há perigo real na situação. O máximo que pode acontecer é um barraco entre vizinhos. Portanto, não há tensão implícita ao conflito, logo a história não gera interesse. Agora, você já se perguntou por que tem tanto filme onde o protagonista tem que salvar o mundo? A resposta é óbvia, porque, em teoria, esta seria a consequência máxima de um conflito: o mundo ser destruído. Pessoalmente, eu acho isso meio batido, mas se você fizer direito, o resultado pode ficar bom, tipo em Vingadores Guerra Infinita. Então, quando você for criar a sua história, pense nos conflitos dela, não só no principal, mas nos mini conflitos que acontecerão ao longo do caminho, e para cada um desses conflitos, pense nas consequências. O que acontece se o protagonista ganhar? O que acontece se ele perder? Isso vai dar peso à sua trama. E é interessante dizer que nem sempre o protagonista deve ganhar, ou a sua história vai ser bem chata. É importante que ele perca alguns conflitos e tenha que lidar com as consequências dessa derrota. Antes de ir para os tipos de conflitos, quero fazer um breve resumo do que vimos até agora. 1. Não existe história sem conflito. 2. A sua história é basicamente o desenvolvimento do conflito entre o seu protagonista e a força antagonista. 3. Dentro do conflito principal haverá diversos mini-conflitos que o seu personagem precisará lidar para superar o conflito principal. E 4. Para cada conflito deve haver uma consequência, só assim o seu público vai ficar vidrado. Ok. Agora vamos aos tipos de conflito. São basicamente 2, interno e externo. Tchau! Brincadeira. Histórias normalmente têm 2 conflitos principais, um interno e outro externo. Em Star Wars, Luke precisa vencer o Império para libertar a galáxia. Mas esse é só o conflito externo. O conflito interno é a sua falta de confiança na força. Enquanto ele não aceitar a força e superar a insegurança, ele não vai conseguir superar o conflito externo. O que nos leva a um outro ponto muito importante. Os conflitos internos e externos de uma mesma história precisam estar relacionados, ou a sua história vai ser horrível. Em O Rei Leão, por exemplo, Simba enfrenta a culpa por acreditar que causou a morte do pai, lutando internamente com a responsabilidade de retornar e assumir o seu lugar como rei. Enquanto isso, o conflito externo está relacionado a Scar e às hienas. Em Gladiador, Maximus precisa lidar com o desejo de se vingar e o anseio de ver Roma alcançar seu auge. O conflito externo é o imperador. Em Breaking Bad, Walter White sofre ao ter que escolher entre fazer o que é moralmente correto e fazer o que é necessário para sustentar sua família. Pelo menos no começo da série. Enquanto o conflito externo é relacionado aos outros traficantes. Acontece que nós, seres humanos, gostamos de dividir e classificar as coisas. Então, os conflitos externos foram divididos em alguns tipos. O mais comum é o personagem versus personagem. Todos os exemplos que usamos até agora podem ser encaixados dentro dessa categoria. Já o segundo tipo é o personagem versus natureza. Nesse tipo de conflito, o personagem enfrenta forças naturais ou ambientais. Ele é eficaz porque coloca o personagem em situações extremas, testando seus limites físicos e mentais. Isso cria tensão e demonstra a resiliência e engenhosidade do personagem. Alguns exemplos são o conto O Velho e o Mar, de Hemingway, que mostra o conflito do velho e do marlin gigante, e o livro A Vida de Pi, que mostra o protagonista em sua luta pela sobrevivência no oceano. O terceiro tipo de conflito externo é o personagem versus sociedade.
Este conflito coloca o personagem contra normas sociais, instituições ou expectativas culturais. Funciona porque aborda questões relevantes e muitas vezes controversas, permitindo que a história aborde problemas do mundo real. Isso pode levar a narrativas poderosas e reflexivas, e alguns exemplos são Jogos Vorazes, onde a Katniss luta contra o governo opressor de Panem, ou no filme Parasita, onde a família Kim enfrenta as desigualdades sociais da Coreia do Sul. Há outros tipos de conflito, mas eu não vou abordá-los aqui, já que eu quero fazer um vídeo específico sobre eles. E para finalizar esse vídeo, vamos à nossa parte prática. Eu quero mostrar como você, de fato, usa o conflito na construção de uma história. Como sempre, vamos usar uma premissa clichê para facilitar as coisas. A nossa história vai ser sobre um filho bastardo do rei que, após a morte do pai, precisa assumir o trono para evitar que o seu tio maluco suba ao poder. O conflito externo principal é entre o protagonista, o filho bastardo, e o tio maluco. O conflito interno principal é a insegurança do protagonista quanto à sua capacidade de governar e a aceitação do povo em relação ao seu direito ao trono. Na nossa história, o protagonista vive em um vilarejo afastado da capital e não foi criado junto à monarquia. Um dia, o personagem X chega ao vilarejo e explica sobre a morte de seu pai e o desejo maluco de seu tio. O protagonista então precisa sair de seu mundo normal e abraçar a missão de se tornar o novo rei. Acontece que ele não tem um exército, nem ninguém disposto a apoiá-lo em sua jornada. Então, seu primeiro mini conflito pode ser conquistar o apoio dos outros lords, que antes apoiavam seu pai, mas agora não têm certeza se querem apoiar o filho bastardo. A consequência de falhar nesse conflito seria falhar no conflito principal, já que seria muito difícil subir ao poder sem um exército para ajudá-lo. Aqui, o resultado não pode ser tudo ou nada. O protagonista precisa conquistar o apoio de alguns lords, mas não muitos. Um número insuficiente para garantir a história, mas grande o bastante para seguir sua jornada. O segundo mini-conflito pode ser ganhar o apoio da igreja, por exemplo. O ponto aqui é que o protagonista não comunga da fé desta igreja, mas vai precisar se submeter às suas regras para conseguir o apoio, e sem esse apoio ele não poderá governar. O terceiro conflito pode ser sobre ganhar o favor da Guilda dos Comerciantes ou da Guilda dos Ferreiros. Nesse ponto, você poderia criar uma situação onde essas duas guildas têm muitos recursos, mas têm interesses conflitantes entre si. Nessa situação, vai ser impossível agradar as duas e o protagonista vai ter que fazer uma escolha. Importante falar que quanto mais a trama avança, mais intensos devem ser os conflitos e mais difíceis de lidar com suas consequências. O quarto conflito pode ser uma traição. O protagonista descobre que o personagem X, que foi buscá-lo em sua vila, não quer o melhor para o reino. Ele só quer tirar proveito da situação para o seu próprio benefício. Ele convenceu o protagonista a assumir o trono para ter uma moeda de troca com o tio maluco e conseguir um alto cargo na monarquia. Na verdade, ele nunca quis que o protagonista assumisse o trono. Nesse ponto, o protagonista tem que superar o seu conflito interno. Ele precisa acreditar por conta própria que é capaz de ser rei, pois ele é o mais qualificado, é seu direito e dever, pois só assim poderá superar o último desafio, já que o conflito final é a batalha entre o protagonista e o tio maluco. Fim. Nossa história ficou incrível, mas a verdade é que você pode se aprofundar nos mini conflitos até chegar no nível de um beat. Mas isso fica para outro dia. Agora, se você quiser se aprofundar nesse tema por conta própria, vou deixar o link do livro do Maqui na descrição. Se você comprar por esse link, ajuda o canal e ainda expande os seus conhecimentos além do horizonte. Por hoje é só. Tchau!